Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque um acordo com a nova fornecedora de material esportivo pode render até R$ 1 bilhão em receita para o Corinthians. Cima, rapaziada, bora falar sobre esse assunto do dia, né? Olha, muita gente me perguntando, porque a gente sabe, né? Mexe com a camisa do Corinthians, mexe com muitas cifras, e aí o torcedor já automaticamente pensa o seguinte: opa, entrando receita, vai ser destinado para reforços. E mesmo que uma coisa não esteja ligada à outra diretamente, a gente sabe que é assim que funciona, né? Você vai angariando receitas, o Corinthians precisa, e daqui a pouco vai tendo um fluxo de caixa para poder investir, e a gente sabe, né, que ali na frente o Corinthians vai precisar reforçar ainda mais o seu elenco na próxima janela. Mas a questão do material esportivo, ela sempre mexe com os torcedores, porque a gente está falando de duas marcas na pauta desse vídeo que são gigantescas, que são dominantes do mercado. Estamos falando da Nike, que é a atual, com a alemã Adidas, que seria uma potencial nova fornecedora. Eu estava ouvindo as informações do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica e também do portal Meu Timão, mas eu vi que o UOL também postou, o GE, outros portais já vieram e a gente viu que foi o assunto realmente, essa possibilidade do Corinthians trocar o fornecimento de material esportivo. A camisa do Corinthians é muito valiosa, né, gente? É muita gente, qualquer empresa que destine o seu investimento vai ter retorno, isso é inegável. E a Nike tá com o Corinthians desde 2003. E é importante dizer também que recentemente a gente viu várias trocas de material esportivo de várias equipes, de vários clubes. E a Nike, ela às vezes acaba pagando menos do que outras porque tem a grife, né? Porque tem é uma marca que gera engajamento, gera um valor para o clube que detém essa marca, né? Agora, a gente está falando, como eu disse, de uma empresa do mesmo porte, na minha opinião, que é a Adidas e que faz camisas maravilhosas. Agora, a questão não é nem essa, né? A questão é financeira mesmo. O acordo hoje da Nike com o Corinthians prevê cerca de R$ 30 milhões anuais. Além do fornecimento aí, né, de tudo que o clube necessita. O Flamengo, por exemplo, tem um acordo com a Adidas que supera 70 milhões. É mais do que o dobro. E dependendo de metas estabelecidas, de vendas de produtos e tal, pode chegar a 100 milhões. Ou seja, é bem superior. A possibilidade do Corinthians fechar com a Adidas, ela prevê praticamente isso. Existem informações aí de que poderia ser um contrato de 100 milhões anuais por 10 anos, o que daria R$ 1 bilhão nos próximos 10 anos, evidentemente, de receita, né? Às vezes você antecipa e tal, mas enfim, seria R$ 1 bilhão entrando nos cofres do clube na próxima década. Agora, o que está pegando? A Nike tem contrato com o Corinthians até 2025, né? Até esse ano, porém, ela tem uma cláusula de renovação automática de forma unilateral por parte da empresa até 2029. Isso foi previsto em contrato na gestão Roberto de Andrade lá em 2018, que quando renovou com a Nike deixou essa prerrogativa de que até 2025 continuaria com a Nike e que se a Nike decidisse ficar, o Corinthians teria que acatar. Isso é uma das situações que incomodam o clube nesse momento. Agora, para você rescindir, você vai para o aspecto jurídico, né? E aí, enfim, né? Você tem argumentos para rescindir? Não tem? Você pode encaminhar uma rescisão unilateral do tipo, não, eu não vou concordar com essa cláusula. Bom, mas foi assinado lá atrás, né? Também existe uma cláusula no contrato de que a Nike precisa ser notificada ou comunicada se o Corinthians tiver um acordo, um acerto, uma proposta de outra empresa. Então, será que o Corinthians está comunicando a Nike de que está conversando com a Adidas? Isso poderia dar uma quebra de contrato, uma batalha jurídica, uma multa gigantesca? Não sabemos. Então, tudo isso está sendo tratado. Por quê? Porque o Corinthians entende que os valores estão defasados. Que a camisa do Corinthians é valiosa, o clube, a inflação acabou, né, o valor de compra mudou muito, né, nos últimos tempos. Então, você precisa corrigir algumas situações e se está no contrato, né, o Corinthians está meio amarrado nisso, mas vai tentando resolver com o jurídico para, de certa forma, conseguir um acordo que é muito mais rentável que no caso seria com a Adidas. Então, tudo isso está sendo travado nesse momento, tem até o final do ano para resolver essa situação. A gente sabe que, repito, são duas marcas gigantescas, né? Que no mercado são dominantes e que têm uma grife a ponto de linkar, né, de aliar o seu nome com a marca Corinthians, e aí a gente sabe a explosão que dá, né? Agora, o assunto, a preocupação
não é cor de camisa, modelo de camisa, não. O assunto é financeiro. O Corinthians quer mais dinheiro. A Nike entende que tem por contrato essa possibilidade, essa renovação automática e pronto, pode ficar no clube e está já há algum tempo, né? Desde 2003. Porém, a relação dos últimos tempos ela já não é mais tão amistosa. Existiu alguns problemas aí em termos de demandas. Essa camisa preta, né, a All Black do Corinthians, por exemplo, ela foi uma camisa que gerou uma demanda muito grande e a Nike não conseguiu atender, a versão jogador, no caso. Eu lembro de alguns problemas com o uniforme feminino também. Vocês sabem que o Corinthians feminino é o principal time do Brasil hoje, né? Na atualidade. Nos últimos anos ganhou tudo e, cara, vou falar pra vocês, né? A minha esposa aqui, corintiana roxa, não conseguia muitas vezes comprar a versão jogadora. A versão torcedora você consegue, você vai na loja e tal. Agora a versão jogadora não existia para vender, mesmo com o boom, né, do futebol feminino e mesmo com... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um videozinho do jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola do Timão. Em meio a tanta turbulência política e com chance real do presidente Augusto Melo ser impeachmentado, Timão busca reforços para a próxima temporada, quando abre a janela, que é em julho. A prioridade do Corinthians é um atacante, também um zagueiro, um lateral direito e um goleiro. Santos, que está hoje no Atlético Paranaense e tem 35 anos, é alvo do Corinthians, né? Para fazer uma sombra ali para o goleiro Hugo Souza, né? E ser um titular, e ser um reserva de respeito experiente. Tendo em vista que o Santos já trabalhou com o técnico Dorival Júnior no Flamengo e nessa época ele foi titular. Também trabalhou na mesma época com Fabinho Soldado no Santos. Então é um goleiro que tem experiência, né? E Corinthians não está procurando goleiro caro, está procurando um goleiro de oportunidade de mercado, porque o Timão tem uma dívida no mercado aí de 2,5 bilhões. Corinthians também sondou Tadeu do Goiás, né? E João Paulo do Santos. Mas ambos são mais caros do que Santos, que joga no Atlético Paranaense. Então o Timão está no mercado, Fabinho Soldado tem trabalhado muito. O técnico Dorival Júnior pediu reforço de 5 a 6 jogadores quando chegou ao Corinthians. E aí o Fabinho tem sentado com os empresários, né? Tratado de várias funções, de várias posições do Corinthians, que o Corinthians hoje tem carência. O Corinthians precisa de zagueiro, o Corinthians precisa de goleiro, o Corinthians precisa de lateral, o Corinthians precisa de meia, o Corinthians precisa de atacante. Então, são muitos jogadores que o Timão está em busca, mas como não tem dinheiro, precisa de oportunidade de mercado, pegar o cara em final de contrato, um jogador que quer sair do clube, que aceita a redução de salário, né? Então tudo isso facilita para o Corinthians. E mudando de assunto, vamos falar um pouquinho aí da negociação do Corinthians, né? Com a Adidas, que pode gerar aí 1 bilhão, né, num prazo de 10 anos. Isso daria aí 100 milhões por mês. Hoje a Nike paga o Corinthians 30 milhões por mês. E paga muito pouco, né? Tendo em vista que a inflação está muito alta, esse valor defasado. A Nike patrocina o Flamengo, que fornece material para o Flamengo. Paga o Flamengo em torno de 70 milhões. Por que paga o Corinthians apenas 30 milhões? E aí a Adidas poderia... A Nike paga o Corinthians, a Nike paga o Flamengo... A Nike não, a Adidas paga o Flamengo 70 milhões por mês. A Nike paga o Corinthians 30. Então um valor muito diferente. Então o Corinthians pode receber 1 bilhão, que daria 100 milhões por ano. Um valor extremamente extraordinário. No Corinthians ia melhorar muito o seu patamar, tendo em vista que a camisa do Corinthians hoje é uma das mais valiosas do mundo. Só que a Nike tem um contrato com o Corinthians até 2029, com a renovação automática, né? Até 2029. Então isso vai dar um buchicho danado. Corinthians
vai alegar que está defasado o contrato, a Nike vai alegar que eles tinham uma renovação automática. Então isso aí já virou o quê? Já virou uma discussão jurídica. Então, Corinthians tá aí mesmo para fechar com a Nike, com a Adidas. E a Nike tá no Corinthians desde 2003. Mais de 20 anos no Corinthians. O Corinthians alega que tem valores defasados. Não sei como é que esse negócio vai se suceder, mas só sei que é uma negociação que seria muito boa pro Corinthians. Nos próximos 10 anos, receber R$1 bilhão da Adidas, 100 milhões por ano. É um valor estratosférico. Melhoraria muito a receita do Corinthians. Agora, isso aí eu acho que vai acabar indo para os tribunais, porque a Nike alega uma coisa, o Corinthians alega outra. Então quem vai decidir vai ser a parte judiciária. Mas Timão e Adidas, eles estão muito em andamento com essa negociação. O Corinthians tem vontade de ter a Adidas na sua favor, uma empresa aí multinacional, uma empresa que ia trazer muito recurso para o Corinthians. E a Adidas também sabe que o camisa do Corinthians é uma das camisas mais valiosas do mundo, que ia trazer para a Adidas uma visibilidade aí estratosférica. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem que largar a Nike mesmo, porque a Nike tá defasada? Qual que é a opinião de vocês? E sobre o goleiro Santos, que hoje está no Atlético Paranaense, seria uma boa opção para o Corinthians ter como sombra do titular absoluto Hugo Souza? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário, que o seu comentário é muito importante. Deixe também um like no vídeo, que para você pode ser apenas um like, mas pra gente é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade pra gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.